Amados irmãos, irmãs, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer um estudo à luz da doutrina espírita, para que possamos fazer algumas reflexões. O tema de hoje vem do livro Fonte Viva, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 18, que trata do tema Não Somente. Mas antes de iniciarmos o estudo, como de costume, vamos abrir uma página do livro, selecionei aqui o Justiça Divina, também pela psicografia de Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, do qual vamos abrir a página Céu. Aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária, através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Entre os chineses de épocas venerandas, afiançávamos que a imortalidade era absoluta integração com os antepassados. Na Índia bramânica, admitíamos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos na pureza intocável dos cimos. No Egito remoto, imaginávamos que a glória na esfera espiritual consistisse na intimidade com que os deuses particulares, ainda mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. Na Grécia Antiga, supunhamos que a felicidade suprema além da morte brilhasse no trono das honrarias domésticas. Com gauleses, romanos, incas e astecas possuímos figurações especiais do paraíso e ainda ontem acreditávamos que o céu fosse região deleitosa em que Deus, teologicamente transformado em capricho patriarca, vivesse condecorando os filhos oportunistas que evidenciassem mais ampla inteligência no campeonato da adulação. De existência em existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia triunfante em todos os domínios universais do sem-fim, que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que, por isso, o céu, em essência, é um estado da alma que varia conforme a visão interior de cada um. Ele conclui: é por esse motivo que Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidade limitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações de seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino dos céus está dentro de vós. Que possamos agora reunir nossos corações, agradecer pela oportunidade do momento que aqui estamos e levar nosso pensamento ao amado Mestre Jesus, a Deus, para agradecer a oportunidade do estudo, dos momentos de reflexão, de progressão. Gratidão, amado Pai, que esse nosso estudo da noite de hoje, ou do dia de hoje, possa ser útil e que possamos, de alguma maneira, aplicarmos esses conhecimentos nas nossas vidas, para que possamos assim levar o amor, a caridade e a fé. Que assim seja. Bom, como eu tinha dito, o texto de hoje é o texto Não Somente, um texto pequeno, curto, que vale a pena a leitura, tá? Emmanuel começa assim: não somente, nem só de pão vive o homem. Jesus está em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleça a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras.
Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriquece a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração afetiva. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o humilde conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia, dignidade na vida exterior constitui dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação, dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Esse texto muito esclarecedor de Emmanuel nos faz lembrar uma passagem bastante interessante, na qual um monge, ele certa feita foi consultado por um discípulo, e esse discípulo veio para ele fazendo o seguinte questionamento: mestre, o que eu faço para ser feliz? O mestre, ouvindo aquela pergunta, refletiu e fez a seguinte consideração para ele: você precisa se desvencilhar dos bens materiais, você precisa se conter um pouco mais, viver um pouco mais a espiritualidade, desvencilhar-se dos compromissos. Você precisa realmente se fechar um pouco mais na vida, de modo que consiga perceber o seu lado espiritual, que você consiga realmente olhar o seu interior e se desvencilhar de tudo isso que está ao seu redor. Então, o discípulo, ouvindo aquilo, ele saiu, refletindo naquelas considerações do mestre, até que nesse momento chegou outro discípulo e fez a mesma pergunta: mestre, o que faço para ser feliz? E aí o mestre, ouvindo aquela nova pergunta, com o mesmo conteúdo, já respondeu assim: meu filho, o que você precisa é relaxar um pouco mais, aproveitar um pouco das coisas da vida. Você precisa também aproveitar esse momento que você está aqui para usufruir um pouquinho desses bens materiais, daquilo que Deus te concede. Você precisa se desvencilhar um pouquinho, não só do seu lado interior, mas olhar o seu exterior também. Olhar aquilo que está à sua volta. Então, o primeiro discípulo, que ainda estava no entorno, ouvindo aquilo, ele ficou meio intrigado. Se eu fiz a mesma pergunta e tive uma resposta bem diferente dessa, como pode? E foi até o mestre. Mestre, por que deste uma resposta diferente para o outro colega? Por que ele teve uma linha de resposta totalmente inversa àquela que foi dada para mim? E o mestre sabiamente respondeu para ele: cada um tem aquilo que é necessário para o seu crescimento. Cada um tem aquilo que é orientado, aquilo que é adequado para que esse alguém prossiga. E é bastante interessante que todos nós usufruímos da lei de liberdade. Está lá no Livro dos Espíritos. A lei de liberdade que nos permite, nos concede, nos dá autonomia para que possamos exercer o nosso livre-arbítrio, que está lá na pergunta 843 do livro dos Espíritos. Podemos exercer nosso livre-arbítrio? Sim, devemos. Não só nos pensamentos, mas também nas nossas ações. Se não fosse isso, seríamos uma máquina. Uma máquina
de caráter físico, então precisamos realmente utilizar o nosso livre-arbítrio. Não só nas questões que afetam o lado terreno, mas também as questões que afetam o lado espiritual. Emmanuel, quando ele faz essas considerações nesse texto, ele coloca muito claro, não só os títulos, mas as tuas atividades, que é o que vai valer realmente. Não só a luz física, mas a luz interior. Não só a beleza da casa, mas a beleza do seu interior. Não só o rosto, que ele fala a beleza da face, mas a beleza do seu coração. E assim ele vai colocando o raciocínio dele, ele vai fazendo as observações, mostrando esses dois lados opostos que nós devemos manter equilibrado, e esse equilíbrio vem por meio da nossa lei da liberdade, da nossa liberdade de ação, da gente poder selecionar cada coisa de maneira equilibrada e assim conduzirmos a nossa vida. O interessante desse texto é que ele mantém uma mesma linha de explicação até que ele chega num parágrafo aqui e dá a tônica da mensagem. Olhem só. Apliquemos o sublime conceito no imenso campo do mundo. Ou seja, nem só de pão vive o homem. Esse conceito apliquemos no campo do mundo. Porém, bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Olha o que Emmanuel coloca pra gente. Lembra daquele monge lá que estava preocupado somente com a vida interior? E a ele é falado para relaxar um pouco mais, aquele segundo monge, me perdoe, aquele segundo discípulo. Então tá aqui, ó, bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Sim, devemos nos cuidar. Esse corpinho físico que nos foi dado aqui é um presente maravilhoso de Deus. É a ferramenta que nos foi concedida para que pudéssemos trabalhar, para que pudéssemos aplicar a caridade, para que pudéssemos aprender, para que pudéssemos evoluir. Então, precisamos cuidar dessa ferramenta. É como se nós fôssemos trabalhar numa empresa e ali tem um ferramental que vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar a ajudar os próximos, ajudar o outro. Então, temos que tomar cuidado com aquele ferramental. E ele fala assim, bom gosto, harmonia e dignidade da vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Quando eu digo que ele dá um tom aqui, é porque vem um ponto interessante. Não é só efetivamente na vida que a gente tem que... o fato de você se preocupar às vezes com certas questões do lado material, não é que seja errado. Temos que cuidar do lado físico. Há pessoas que muitas vezes dependem de nós, filhos, dependentes efetivamente, questões de saúde, ou então outro tipo de questão, e dependem do nosso trabalho, dependem da nossa dedicação, dependem que nós busquemos títulos, busquemos capacitações para que nós possamos receber recursos por meio do nosso trabalho idôneo, por meio do nosso trabalho reto, e aí aplicar esses recursos, sim, dentro dos limites da necessidade e dentro daquela caridade que nós podemos fazer. Essa é uma das questões. Então não podemos abandonar isso, estamos aqui para isso, também para conduzir ali o trabalho. Estamos aqui também para cuidar do próximo, ter essa oportunidade de ajudá-lo. Não só eu, mas o outro também, como ele fala no texto. Então é preciso a gente exercitar tudo isso que transcende a linha do nosso eu interior e se expande pelo próximo, pelo meu irmão, pela minha irmã, pelas oportunidades que esse corpo físico nos concede de interagir não só com nossos irmãos, mas com esse ambiente maravilhoso criado pela espiritualidade, com todos os detalhes, sutilezas de beleza, para que pudéssemos realizar o nosso processo encarnatório. Então não podemos pesar a balança
pouco mais de um lado e deixar o outro subir. E a mesma coisa, também devemos observar as questões da balança. Devemos estar com ela sempre equilibrada, cuidando das atividades materiais, as quais nos foram confiadas também, possivelmente outras pessoas dependem de nós, e as atividades espirituais, aquilo que muitas vezes até pode se concatenar por conta das atividades que nós fazemos em prol da caridade e que transformamos em ações às vezes materiais, em benefício de outros irmãos que temos. E assim, percebemos o seguinte: há necessidade de nós crescermos, progredirmos, ainda que seja no caráter físico, que muitas vezes nos vai ajudar, principalmente no lado intelectual, mas não podemos deixar o lado principalmente espiritual de crescer. Lembrando Joana de Ângeles, todos nós devemos crescer com nossas asas, umas asas que vêm da parte moral e outra parte intelectual, e elas têm que crescer mais ou menos tem que crescer igualadamente. Temos que tentar buscar uma harmonia para que a gente possa voar com tranquilidade em direção à eternidade. Essa mensagem de Emmanuel, ela nos faz refletir muito que há espíritas, ou então há pessoas de outras religiões que às vezes se punem por buscar um bem-estar, às vezes, da família, buscar algo melhor que consiga dar uma atenção adequada, às vezes, para uma necessidade ou outra. Não digo excesso, mas eu digo aquilo que é necessário, às vezes, aquilo que vai dar uma certa, como diz o próprio Emmanuel aqui no texto, não apenas o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes. Não adianta estar tudo bonito, maravilhoso, se aqui dentro de nós ainda continua sujo. Se é dentro de nós, precisamos exercitar uma reforma íntima, precisamos ajustar certas coisas. Não adianta a nossa casa estar totalmente limpa, estar toda harmonizada, com aquele perfumezinho cheiroso, etc., se pelo odor espiritual não está da mesma coisa. Quantos de nós, às vezes, por nossa incúria, pelas nossas atitudes impensadas, pelo momento da tensão nervosa, do estresse, até da raiva, depositamos por meio das nossas matérias mentais, que vamos exalando, aquelas matérias às vezes ruins, com pensamentos infelizmente não adequados. Quantas vezes nossa casa está limpa fisicamente, mas internamente, no que tange a matéria mental, no que tange a matéria fluídica, está cheia de pontos escuros, pontos densos, pontos até fétidos, daquilo que tange a parte espiritual. No livro Transição Planetária, Divaldo Pereira Franco nos traz, pela sua psicografia, uma colocação bastante interessante. Há muitos anos atrás, quando teve aquele tsunami, lá no Oriente, eu não lembro agora exatamente se foi em 2004, mas enfim, aquele grande tsunami que infelizmente levou muita gente para o desencarne. O que ele relata no livro é que, ao tanto que aquele local se mostrava paradisíaco, se mostrava lindo, maravilhoso, para os turistas, etc., havia todo um clima de sexualidade, clima de vícios, que fazia com que a psicosfera no local ficasse feia, densa, acinzentada, de maneira tempestuosa, enquanto que aos olhos humanos havia um sol lindo, maravilhoso, um local sensacional. Então devemos ter esse cuidado também com o nosso lar, com nossas coisas. Não adianta muitas vezes nós estarmos com tudo limpo por fora, porém estamos o tempo todo exalando nossas formas de pensamento, jogando a nossa matéria mental, energia com coisas negativas que vão se depositando como se fosse um lodo em cada canto da casa, transformando aquilo ali numa área ruim, numa área densa, pesada, para que você mesmo entrar nesse local. Emmanuel ainda faz algumas considerações bastante interessantes aqui, que é a questão, olha, não é só agasalho, não é só a beleza, mas os conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não é questão da fisionomia,
que adianta estarmos belos, maravilhosos, se internamente, poucos centímetros, poucos milímetros abaixo da pele, coloquei até de uma forma meia, foi um pouco pobre a comparação, mas se lá no interior não está bonito, não é? Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas o esforço próprio que é no defeito íntimo. Quem dera que pudéssemos fazer uma cirurgia para poder lapidar todas as arestas que trazemos no nosso perispírito de débitos contraídos de outras encarnações. Quem dera que assim pudesse. Mas nós é que temos que fazer pelos atos, pelos nossos trabalhos. Então essa é a mensagem que Emmanuel vem nos trazer. Precisamos, não é só o lado físico, não é só o lado material. Esse lado material é passageiro, esse lado material é só uma veste, esse lado material é apenas um milésimo de segundos, ou até muito menos de toda a eternidade que nós temos para aquilo que é necessário efetivamente crescer, que é o espírito. E precisamos assim desenvolver o espírito. Precisamos crescer, evoluir. Mas se estamos aqui na escola, se vivemos no mundo sem ser do mundo, também temos que adequar nosso comportamento aqui. Temos que nos mostrar, fazer e aplicar a caridade prática, sendo exemplo para aqueles que podem, que vão estar no nosso entorno. E assim, amados irmãos e irmãs, vamos chegando ao fim do estudo, agradecendo a todos que estiveram conosco e convidando para uma prece final, para que possamos, a partir de agora, refletir um pouquinho naquilo que nós estudamos, naquilo que nós tivemos a oportunidade de ler nessas palavras muito esclarecedoras e com esses apontamentos tão fundamentais que Emmanuel nos traz. Que possamos reunir nossos corações em paz, em amor, em luz. Agradecer pelas palavras que Emmanuel nos traz e nos ensina a importância de termos equilibrado não só o lado físico, mas o lado mental. Sabendo sempre que o lado físico é passageiro e que o lado mental, daquilo que tange ao nosso espírito, é eterno. O lado físico serve apenas de um veículo, um meio para que possamos crescer, enquanto que o lado mental, ou seja, o nosso íntimo, o nosso ser, é o que vai progredir no paz, no amor e a caridade no futuro. Muito obrigado, amado Pai, pela oportunidade, nossos amigos de luz, os mentores que orientam esse trabalho. Gratidão e que possamos estar envolvidos em muita paz, muita saúde, muita luz. Que assim seja.